Prossegue o Alter Rebbe nos diz: "Vekayotze be'eilu mimilchamot hayetzer vetachbulotav lekarer nefesh ha'adam shelo leafkir mamono ubriut gufo." Também em outras áreas da guerra contra o impulso para o mal, ou seja, nós, o Benoni, ele está travando uma guerra contínua, um conflito constante contra o impulso do mal que existe dentro de nós, né? E esse impulso do mal tem uma série de estratégias e artimanhas, né? E nessa guerra contra o impulso do mal e suas táticas que desanimam a alma da pessoa, muitas vezes, como dizendo uma vozinha, uma voz lá soando nos ouvidos ou no íntimo da pessoa, como dizendo a ela para não desperdiçar o seu dinheiro com caridade. Como dizendo, sabe o que? Você já deu para tzedakah o ano passado, sei lá, não é? Ou você já fez a tua parte, no final das contas você trabalhou tão duro para obter esse dinheiro, ou as instituições não precisam de tanto, uma série de racionalizações, né? E o que torna a pessoa, isso faz parte do egocentrismo e da possessividade, que a pessoa se torna por demais apegada àquilo que ela acha que é seu, né? E portanto vem o Yetzer Hara, que é egocêntrico, a inclinação para o mal, e não deixa a pessoa largar. Então ele quer impedir a qualquer custo que a pessoa pratique tzedakah, que a pessoa se torne mais altruísta. Ou também dizendo a ela, sabe o que? Você não deve comprometer o bem-estar do seu corpo, exaurindo-se no serviço divino. Dizendo para a pessoa, você vai levantar agora para rezar, para colocar tefilim, está frio, você ainda não dormiu o suficiente, você precisa descansar mais, você precisa preservar, cuidar sua saúde, e assim por diante, né? Então ele nos diz, nós temos uma guerra constante contra o Yetzer Hara, a inclinação do mal, que vem com todas as suas táticas, com todos os seus argumentos, né? Querendo esfriar a pessoa e impedir que ela cumpra as mitzvot, como enfatizando para a pessoa, não, mas é o teu dinheiro, é o teu bem-estar, tua comodidade, afinal de contas, e você vai prescindir disso? Então, não querendo permitir que a pessoa fique entusiasmada, se empolgue no serviço a Deus, seja na tefilá com a oração, seja na prática de tzedakah. Então, Yetzer Hara argumenta tudo esse tipo de coisas que você também deve zelar por si mesmo, né? Afinal de contas é o seu dinheiro, afinal de contas é o seu bem-estar, ou sua saúde, não que a pessoa precise prejudicar a saúde, mas às vezes o Yetzer Hara ele exagera, não é? Querendo dizer, olha, é o teu bem-estar e assim por diante. Então ele nos diz, quando a pessoa despertar, trazer à tona apenas essa consciência que nós já possuímos dentro de nós. Esse amor a Deus, a nossa fé a Deus, a nossa fé em Deus, que é tão intensa, né? E que nos leva, às vezes, até os gestos mais sublimes, até o martírio. Então aqui, com certeza, é algo muito mais fácil calar o Yetzer Hara e mandar ele ficar quieto e não impedir que a gente tire mais uma nota para dar para tzedakah ou assim por diante. Então, ou seja, basta despertar essa consciência também para tirar da nossa frente todos os obstáculos que querem nos impedir de cumprir qualquer preceito positivo da Torá. Então isso ele nos fala, שלעמוד נגדו ולכבו ולכובשו קרוב מאוד אל האדם, כשישים את ליבו שלנצח היצר בכל זה ויותר מזה ולעשות הפכו ממש, קל מאוד מייסורי מיתה, השם ישמרנו. Ele nos diz resistir firmemente ao impulso para o mal e vencê-lo em todas essas argumentações, em todas essas racionalizações dele, está muitíssimo ao alcance de todos nós. Quando a pessoa considerar seriamente aquilo que nós discutimos acima, que derrotar o seu impulso para o mal, e ademais fazer o exato oposto do que ele, o impulso do mal, quer, é claramente mais fácil do que o tormento de morrer como mártir. Deus nos guarde. E ainda assim a pessoa aceitaria com amor e boa vontade até esse tormento para não se separar da unicidade não dual de Deus, nem sequer por um instante, como nós vimos anteriormente, curvando-se diante de idolatria. Deus nos livre.
Então, se lá, mesmo que fosse apenas por um instante, a pessoa não estaria disposta, iria até o martírio, aqui não dar ouvidos ao Yetzer Hara e dar mais uma nota para tzedakah, ou se levantar com mais agilidade para ir para a reza ou para o estudo da Torá e assim por diante, isso é uma coisa muito mais fácil, muitíssimo mais fácil e acessível. ואיסורי מיתה שמשמרנו היה מקבל באהבה וברצון שלא להיפרד מייחודו ואחדותו יתברך אפילו לפי שעה להשתחוות לעבודה זרה חס ושלום וכל שכן שיש לו לקבל באהבה וברצון כדי לדוף קבו לעולם ועד. Então, se a pessoa, ou seja, para não se separar, se apartar de Deus, mesmo por alguns segundos que fosse, fazendo com a possibilidade de fazer tshuva depois, a pessoa estaria disposta a dar tudo de si, a pessoa estaria disposta a dar a própria vida, para não cometer esse ato, para não se separar de Deus. Então ele nos diz, então a pessoa deveria ainda mais aceitar com amor e boa vontade o inconveniente, entre aspas, mesmo que ele acha que tem algum inconveniente no esforço do serviço divino, mas a pessoa deveria aceitar isso com muita facilidade, a fim de ligar-se a Deus para todo o sempre. Porque através da prática dessa mitzvah, através do cumprimento desse preceito positivo, a pessoa vai estar se ligando a Deus. Então, se a pessoa é capaz de tudo para não se desligar, não se desvincular de Deus, quanto mais fácil deve ser para ela fazer um ato que vai aprofundar a sua ligação, o seu vínculo com o Criador, o cumprimento daquele preceito. E não só que através do cumprimento desse preceito a pessoa está ligando-se a Deus, mas está ligando-se a Deus para todo o sempre. Essa ligação é perene e é eterna. Ou seja, até agora ele estava nos trazendo um raciocínio, uma dedução óbvia, ululante em relação às dificuldades, às supostas dificuldades no cumprimento de mitzvot. Nós estávamos dizendo, se a pessoa está disposta a até aturar, até a suportar o tormento do martírio, para não fazer avodah zará, então com certeza algo que é muito mais fácil, sacrificar aquela vontade, aquele desejo, no caso das mitzvot proibitivas, ou sacrificar aquela preguiça, aquela inércia que a pessoa tem. Não é? Então, dominar, exercer o autocontrole dominando o seu Yetzer Hara, a sua inclinação negativa, isso é muito mais fácil do que ter que ir até o martírio. Mas agora ele nos fala, então, aqui é uma dedução óbvia, se a pessoa está pronta e preparada de sacrificar a própria vida, quanto mais aqui sacrificar alguma comodidade, ou algum inconveniente, etc. Mas aqui ele nos diz que há mais um raciocínio, mais uma dedução óbvia a ser aprendida, a ser derivada aqui, em relação ao conceito que nós falamos de autossacrifício. Ou seja, no caso de avodah zará, quando a pessoa Deus nos livre, está sendo obrigada a fazer idolatria, então ele parte ao sacrifício para não se separar de Deus, não se separar da honestidade de Deus. Então nós dissemos, então que sacrifício já tem aqui para ele colocar a mão no bolso e dar mais um pouco de tzedakah? Não é? De praticar um pouco mais de caridade, ou assim por diante, ou levantar a manga e colocar tefilin, não é? Por alguns minutos, e assim por diante. Ou seja, mesmo aqui, quando não se trata de um assunto negativo, no caso de preceitos positivos, é o contrário, se trata de alinhar-se com Deus, cumprir a sua vontade, não é? Fazer algo positivo. Que isso intensifica, fortalece a sua ligação, a sua unificação com Deus, de forma que ele não possuía antes uma ligação tão intensa como essa que ele vai conseguir agora através do cumprimento da mitzvah. Então ele nos diz que na realidade essa unificação que a pessoa consegue através de Torah e Mitzvot, a gente já aprendeu anteriormente,
é uma unificação tão grandiosa que nenhuma criatura, nenhum ser, não só ser humano, não só ser espiritual, ser angelical, almas, etc., sefirot, já aprendemos sobre isso, nenhum ser, nem os universos, nos universos superiores é capaz de conseguir uma unidade tão intensa e profunda com Deus, como aquela que nós conseguimos quando realizamos a sua vontade, cumprindo as mitzvot aqui embaixo. Isso é uma unificação perfeita, ou seja, se a pessoa está disposta para o que der e vier para não se separar de Deus, quanto mais aqui quando ele tem uma oportunidade de se unir, de se unificar de uma forma tão grandiosa, tão especial, tão única com Deus, que ele deve aproveitar isso ao máximo e ele nada deve impedi-lo. Quer dizer, qualquer outro inconveniente ou qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, isso é totalmente irrelevante dado o lucro, entre aspas, que ele vai obter e conquistar aqui. Mas ainda, aqui tem mais um ponto a ser analisado. Ele nos fala que na Avodah Zarah, no caso Deus nos livre de idolatria, a pessoa sacrifica sua própria vida para não se separar de Deus, mesmo que seja por apenas alguns segundos ou alguns minutos, algo totalmente passageiro, algo totalmente momentâneo, de alguns momentos e instantes. Mas ainda daqui a gente deve concluir o quanto a pessoa deve se dedicar ao cumprimento de mitzvot, de um preceito positivo. Por quê? Porque no caso de Avodah Zarah, de idolatria, quando ele estiver, Deus nos livre, se ele estivesse se ajoelhando, se curvando, se prostrando diante de uma estatueta, um ídolo, somente naqueles segundos, naqueles instantes ele estaria se desvinculando, se separando de Deus, e eventualmente depois ele poderia fazer tchuvá. Mas aqui ele nos diz, diferente disso, no caso de fazer o bem, de praticar o bem, e essa vantagem do bem sobre o mal, quando Vasetov, quando a pessoa está cumprindo um preceito positivo da Torá, o seu efeito, a sua consciência, a sua consequência é definitiva, é duradoura, é eterna e perene. E aqui nós vemos já que Deus é bom, e Deus aprecia o bem, ele se identifica com o bem. Aqui então existe uma vantagem especial, incomparável do bem sobre o mal. O mal é temporário, o mal é passageiro. Pode existir mal, mas o mal não é duradouro, ele é passageiro. O mal não só que pode ser corrigido, pode ser retificado, se não for ele vai ser eliminado. O mal não dura para sempre. Por quê? Porque Deus é bom e o que Deus deseja é o bem. Por isso, mesmo o mal na sua gravidade maior, cometendo um pecado, mesmo Deus nos livre até o pecado de Avodah Zarah, como nós falamos, ele pode ser retificado esse mal com tchuvá. Mas se fala que a fé do Yehudi é tão intensa e profunda que ele não está disposto a sequer por alguns instantes, por alguns segundos, apartar-se, desligar-se de Deus, fazendo mesmo um gesto externo de ajoelhar-se e curvar-se, mesmo que depois esse desvinculamento ele pode ser corrigido, etc., porque o mal não perdura para sempre. Ele pode fazer tchuvá, mas no caso do bem, e como nós falamos, não há nada que impeça, que resista a tchuvá. Tchuvá é eficaz em relação a tudo. Porém, em relação ao bem, se fala que quando você pratica uma mitzvah, se colocou o tefilin, ou deu tzedakah, não é só naqueles segundos, ou naqueles minutos, naqueles instantes que a pessoa está fazendo a mitzvah, que ele está ligado com Deus. Não, se fala que o efeito duradouro da prática da mitzvah é eterno, é perene, isso dura para sempre. Ele vai nos explicar isso mais adiante, o quanto isso é algo eterno. Ele nos diz, Dehainu, כשיעשה רצונו יתברך בעבודה זו, יתגלה כוח פנימיות רצון העליון בבחינת פנים וגילוי רב, ולא בהסתר כלל. וכשאין שום הסתר פנים ברצון העליון, אזי אין דבר נפרד כלל וכלל, להיות יש ודבר בפני עצמו. Ele nos diz, visto que quando a pessoa faz a vontade de Deus, por meio desse serviço, daquela mitzvah, ser daquele preceito positivo, a vontade divina mais profunda se revela em seus atos, de forma que a face de Deus, por assim dizer, a vontade mais interna, aquilo que está expresso no semblante, diferente do que é dado
virado pelas costas, o que a gente explicou nas metáforas, a face de Deus brilha e se revela abundantemente, sem absolutamente nenhuma ocultação. E se isso se revela, seja a face de Deus, Deus é infinito e eterno. Então essa revelação da luz divina que se produz na hora do cumprimento da mitzvah, essa luz divina também permanece e dura de forma eterna, ou seja, quando a vontade divina brilha sem nenhuma ocultação da face de Deus. Então, nesse espaço claramente não dual, ou seja, a pessoa está completamente alinhada com Deus, com sua unidade, nada pode estar separado de modo algum de Deus e sentir que possui uma identidade isolada e independente. De qualquer maneira, ele está nos dizendo o quanto, quando ele nos explica o resultado, o benefício do cumprimento de uma mitzvah, estão trazendo à tona essa consciência que nós já temos dentro de nós, do quanto nós queremos estar vinculados a Deus, do quanto nós queremos estar não só próximos, mas unificados com Ele. Então tudo isso deve nos despertar para que de forma muito fácil e acessível a gente nem titubeie, nem hesite e vença qualquer dificuldade interna, qualquer desafio que o Yetzer Hara, que a inclinação negativa nos impõe, a gente supere isso sem dificuldade, fazendo a mitzvah, levando a cabo, praticando aquilo. Trazendo isso na prática. De qualquer forma, ele nos diz, nós explicamos em capítulos anteriores que na realidade Deus é um e único e não há nada distinto e separado dele. Isso que as criaturas por vezes se sentem criaturas à parte é por causa do encobrimento da luz divina. Mas aqui, como nós falamos, na hora, só concluindo o estudo da data de hoje, então nós estávamos falando que na realidade todas as criaturas, tudo que existe está plenamente unificado com Deus, porque não existe nada separado dele, porque a fonte de existência de tudo é a energia vital divina. Então, na realidade, tudo está plenamente unificado com Deus e, portanto, anulado diante dele. Isso que na nossa percepção, nós criaturas, nos sentimos autônomas, independentes, não percebemos essa unificação e, portanto, não necessariamente estamos anulados diante de Deus, é por causa do encobrimento da luz divina causado pelo tzimtzum, etc. Porém, quando um Yehudi cumpre uma mitzvah, nas mitzvot nós vimos que lá brilha a luz divina de forma evidente, de forma clara, porque lá nas mitzvot, na Torá e mitzvot, não houve encobrimento, não houve condensação da luz divina. Lá se encontra de forma revelada, por assim dizer, o semblante de Deus. Lá está expressa a vontade íntima da essência divina sem qualquer encobrimento. Ou seja, na hora que um Yehudi cumpre a mitzvah, ele está plenamente unificado com Deus, ele está anulado, cumprindo a sua vontade, não só alinhado com a vontade de Deus, mas ele está plenamente unificado com a essência divina. Por isso ele nos diz, Ulezot תהיינה נפשו האלוקית והחיונית ולבושיהם כולן מיוחדות בתכלית הייחוד ברצון העליון ואור אין סוף ברוך הוא כנ"ל.